tarde. Bem-vindos todos à casa de Deus, onde nós podemos nos encontrar com Jesus, aprender sobre arrependimento, sobre uma vida de compromisso com Deus e também recebermos aquilo que nós precisamos para a nossa vida: perdão de pecados, fortalecimento da fé e todas as outras bênçãos divinas. Nós começamos a nos preparar para o culto cantando o primeiro cântico 196 do Inário Luterano. Suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Eterno e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável, confessado pecador, venho à tua divina majestade e nada trago além do teu pecado, e vergonho-me na tua presença por haver te ofendido tão frequentemente com os meus pecados. Se quisesses proceder comigo segundo o meu merecimento, eu seria condenado eternamente. No entanto, consola-me com a tua grande misericórdia, com a graça incomparável, insondável, ilimitada e indizível. Consola-me na tua graça, porque tu mesmo a prometeste e confirmaste mediante juramento, dizendo: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Consola-me com teu Filho unigênito, meu único Redentor, justificador,
mediador e salvador, que mediante a sua completa obediência, paixão e morte, novamente me adquiriu a tua benevolência e me deu poder para ser chamado e permanecer como teu filho e herdeiro. Por isso, não me desespero. Confesso-te todos os meus pecados, íntimos e exteriores, ocultos e manifestos. Diante de ti me considero culpado. Nada mais sei fazer, senão, confiante em tua palavra, a chegar-me ao trono da tua graça, com humildade de coração e ousadia de espírito, com fé verdadeira e plena confiança. Confio no padecimento do teu Filho amado e digo de todo o coração: Abba, Pai. Senhor, tem compaixão de mim, perdoa os meus pecados, tudo que tenho pensado, dito e feito contra ti, consciente ou inconscientemente. Nada há de bom em mim. Em pecados fui concebido, em pecados nasci. Em pecados tenho vivido, em pecados vivo ainda. Tu conheces todo o mal que faço, até mesmo o que não percebo. Por isso peço, não entres em juízo comigo, porque à tua vista não se achará vivente justo. Sê gracioso comigo, por amor de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor e Salvador. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Faz-me teu filho e herdeiro e receptor da tua misericórdia. Que eu seja a habitação do Espírito Santo. Não me deixes cair em erro ou vício. Livra-me de toda transgressão e de todo o pecado. Faz com que eu sempre tenha o meu prazer em tua palavra, gostando de a ouvir, ler e estudar. Concede-me a graça de poder, por meio da tua palavra, ser útil a meu semelhante. Concede-me meditar de dia e de noite na tua palavra e encoraja-me a testemunhar das bênçãos da tua justiça e cantar sempre os teus louvores. Por isso, quero agora e para sempre amar, louvar, bendizer, agradecer e servir sem cessar, com todos os anjos e os homens, a ti, meu Deus e Senhor, e a teu Filho, meu Salvador, Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo. Amém. Em virtude desta vossa confissão, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte, por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 25, do versículo 1 ao versículo 10, e nós faremos a leitura de maneira alternada. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me,
pois Tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto és o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. Todo-Poderoso Deus, que exaltaste Teu Filho a um lugar de honra e autoridade, ilumina nossas mentes pelo Teu Espírito Santo, para que, confessando Jesus como Senhor, sejamos levados a toda a verdade, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. Queremos ouvir a leitura do Antigo Testamento, conforme o profeta Ezequiel deixou registrado, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, depois do versículo 25 ao versículo 32. Ezequiel 18, 1 a 4, depois 25 a 32. Ouçamos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se revoltaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel. Será que o meu caminho, que não é reto, não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois, se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz: o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não me sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito reto, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Queremos ouvir a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 18. Ouçamos a palavra do Senhor. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profunda fé e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo
tendo o mesmo amor e tendo livros de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpados no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês vivem como um ser no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, que eu seja oferecido como libação, sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Assim termina a leitura da epístola, e aqueles que puderem se colocar de pé, em referência às palavras do Senhor Jesus, conforme registradas pelo evangelista Mateus, capítulo 21, do versículo 23 ao 32. Mateus 21, 23 e 32, ouçamos a palavra de Jesus. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas e quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde é o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer um pouco, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como resposta de fé,
nós confessamos aquilo que nós cremos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Podem se sentar. E eu convido as crianças para virem aqui à frente conversar com nós. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Coisa boa, né? Vou conversar um pouquinho com vocês, eu vou pedir a colaboração da congregação, tá? Esse não é o momento de estar conversando na congregação, ok? É o momento também de ensino para aqueles que precisam, certo? As crianças. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Na casa de vocês, tem o papai, a mamãe, os avós, né? A vovó? Isso. Pronto. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando o papai, a mamãe ou a avó dizem assim, chega de assistir celular, chega de assistir vídeo, vocês dizem assim, chega de jogar, aí você diz assim, tá bom, mas continua jogando. Isso é obedecer o papai e a mamãe? Não, né? Mas e quando diz assim, não vou parar de jogar, mas se arrepende e depois deixa de parar, deixa de jogar. Assim é obedecer, né? Sabia, presta atenção, olha só, sabia que no trabalho de Jesus, a gente, todo mundo é chamado para ser um pequeno missionário. Um missionário é aquele que fala de Jesus para os amiguinhos. Sabia? E eu queria cantar uma musiquinha com vocês. Pode ser? Que fala sobre isso? Vamos cantar? Falar do amor de Jesus para a gente. Certo? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo, alformarinho, posso trabalhar aqui na terra, andar depois, Senhor. É difícil? Então vamos cantar de novo essa parte? Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo, acompanhei, posso trabalhar aqui na terra, andar depois, Senhor. Jesus, Ele está no nosso coração, Ele é o nosso Salvador, porque Ele perdoou os nossos pecados, certo? E Ele quer, Ele diz assim pra gente, deixa eu falar. Ele diz assim pra gente, eu quero que vocês falem de mim para outros, porque eu também quero amar os outros, eu também quero ser o salvador dos outros. E daí a gente diz assim, tá bom Jesus, eu vou ser um missionáriozinho, e depois não é, e não fala, a gente vai estar obedecendo Jesus, né? Mas se a gente diz assim,
eu vou falar para os meus amiguinhos de Jesus. Aí a gente vai estar obedecendo Jesus, né? Vai estar falando do amor de Jesus na nossa vida, certo? Vamos fazer uma oração e vocês vão para a escolinha hoje? Espero que a prof. Gilane consiga, né? Eles estão bem agitados hoje. Mas vamos fazer uma oração. Querido Jesus, muito obrigado por ser o meu Salvador e por me tornar um missionário para falar do teu amor com os meus amiguinhos. Me ajuda a fazer a vontade do Papai do Céu. Abençoa a escolinha onde vamos aprender um pouco mais sobre o seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora vocês podem ir para a escolinha com a prof. Gilane, tá? Se tiverem a oferta para colocar na igrejinha. Bom, você viu? Bem. É muita energia, né? Tem que gastar um pouquinho, né? Mas enquanto eles continuam o culto deles, culto infantil, a gente prossegue com o nosso culto, cantando o próximo cântico, 396. Obrigado, Lutero. Deus
nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de hoje traz uma discussão valiosa para a nossa reflexão, porque se trata de um questionamento sobre a autoridade de Jesus. E para entendermos o porquê de Jesus ser questionado pelos líderes judeus, é necessário nós recorrermos aos eventos relatados logo no capítulo 21 de Mateus, no início, anteriores à sua entrada no templo. Aquela semana era a semana da Páscoa judaica, quando eles celebravam a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. 6 dias antes da Páscoa, sábado, e o dia que hoje nós denominamos de Domingo de Ramos, 6 dias antes, né? Jesus havia entrado em Jerusalém montado num jumento e foi aclamado pela multidão como Messias. Lembram? História conhecida, né? Os judeus, eles ansiavam a vinda do Messias, e a entrada de Jesus aconteceu justamente no período em que eles mais aguardavam a aparição do Messias. Só que essa aclamação teve um caráter político, teve um caráter nacionalista, porque o povo esperava um Redentor cujo reino duraria eternamente na terra. No contexto daquela época, a Palestina estava dominada pelo poderio romano. E para o povo, Jesus seria aquele que libertaria o povo do jugo romano. Então, logo após a entrada de Jesus em Jerusalém, aconteceu um outro episódio bem conhecido: a purificação do templo. Lembram? Quando Jesus entrou no recinto do templo, derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro para os estrangeiros e as cadeiras dos que vendiam bombas, e acusou aquela gente de ter corrompido o lugar de oração e transformado num grande mercado. Essa atitude de Jesus indignou todo o Sinédrio. E o Sinédrio era o mais alto tribunal religioso dos judeus. E indignou o Sinédrio por quê? Porque todo o comércio relacionado ao templo estava sob o domínio desses líderes. Foi o mesmo que mexer no vespeiro. Então, a partir disso, nós começamos a entender um pouco melhor o conflito que está por trás da leitura de hoje. De um lado, nós temos o Sinédrio, que estava inconformado com as atitudes de Jesus e queriam detê-lo. E do outro, a multidão, formada por peregrinos de toda a Galiléia, que simpatizavam com Jesus e aclamavam: Hosana ao filho de Davi, salve o rei. Nesse sentido, a presença da multidão impedia que Jesus fosse preso em público. E é por isso que os líderes judeus procuravam destruir a influência de Jesus por meio de debates teológicos. E isso eles faziam com perguntas de duplo sentido, dupla intenção. E o interessante é que entre o evento da purificação do templo e o questionamento da autoridade de Jesus, ainda tem um outro relato de uma parábola. Não sei se vocês lembram da figueira que não dava frutos. Lembra? Quando Jesus amaldiçoa uma figueira e mostra o que aconteceria
se a nação não se arrependesse. E assim ele ensina aos discípulos dele a respeito da fé, a fim de fortalecê-los para os eventos que aconteceriam naquela semana. A prisão de Jesus, a traição, a prisão, seu sofrimento, morte e ressurreição. Assim nós entendemos o porquê de Jesus ser questionado a respeito da sua autoridade. Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Tendo em vista os fatos ocorridos naquela semana, seria natural os líderes questionarem Jesus. Eles queriam que ele lhes desse uma prestação de contas sobre os atos que havia feito, com a intenção também de colocá-lo num beco sem saída. No entanto, Jesus não entra na onda deles. Eles perguntam, com que autoridade faz essas coisas? Só que Jesus responde com uma outra pergunta, envolvendo o batismo de João Batista, certo? Ele pergunta se o ministério de João era do céu, ou seja, se ele realmente era um profeta enviado por Deus, ou se era de homens, se era um enganador. E aqui nós podemos ver a sabedoria de Jesus. Porque se os líderes respondessem corretamente a questão proposta por Jesus, eles teriam a resposta para a sua própria pergunta. Ou seja, se eles afirmassem que o batismo de João era do céu, então eles ficariam comprometidos moralmente a acreditarem em João como aquele que preparou o caminho e apontava para a autoridade de Jesus. Em outras palavras, se eles reconhecessem o caráter divino do batismo de João, implicaria diretamente em reconhecer o caráter divino de Jesus, que foi anunciado por João. Por outro lado, se eles respondessem de forma errada, afirmando que o batismo de João era de homens e que ele era um enganador, a multidão se revoltaria contra eles, porque a multidão considerava João um profeta. Dessa forma, com uma simples pergunta, Jesus inverteu os papéis e os deixou do beco sem saída. Essa era a oportunidade perfeita para os líderes se arrependerem, para enxergarem a autoridade de Jesus como sendo a autoridade do próprio Deus. Mas foi isso que aconteceu? Não, né? A sequência do Evangelho mostra que eles não conseguiram aceitar a autoridade de Jesus. E não aceitaram por causa da cegueira espiritual. Tinham tudo para ver, mas não quiseram. Eles sabiam que eles estavam errados, mas ainda assim eles rejeitaram o ensino de Jesus. Por causa da falta de humildade, eles mentiram, respondendo de uma forma que não os comprometesse nem com Jesus, nem com a multidão. O que eles responderam? Não sabemos. Sabemos se o batismo de João era do céu ou de homens. E foi por isso que Jesus contou a parábola dos dois filhos. Os dois filhos que foram chamados pelo pai para trabalhar na vinha.
E isso ele contou a fim de ensiná-los sobre arrependimento, sobre confiança. Lembra da parábola? Eu tentei contar para as crianças, mas não deu muito certo, né? O primeiro filho disse que ia trabalhar. Aliás, o primeiro filho disse que não ia trabalhar. Mas aí ele se arrependeu e foi. E o segundo disse que ia, mas não foi. O primeiro filho pode representar os gentios, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, ou não faziam parte do povo de Deus. E no primeiro momento, eles se recusaram a ter um compromisso com Deus, mas que depois eles se arrependeram, como no caso das prostitutas, né? As prostitutas que viviam no vício da fornicação, da promiscuidade, ou como no caso dos publicanos, os cobradores de impostos, que viviam no vício da avareza, do desejo pelo dinheiro. Mas esses aceitaram o convite de Deus, feito por meio de João Batista, feito por meio da pregação de João e de Jesus, e eles mudaram o seu modo de viver. Já o segundo filho, ele pode representar quem? Os judeus. Em especial, os líderes judeus, que tinham um compromisso com Deus, tinham uma aliança, mas na hora de aceitar o chamado do profeta João, na hora de aceitar o chamado de Jesus, foram omissos. Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo filho? Em outras palavras, quem obedeceu ao Pai? Aquele que não queria ir, mas se arrependeu e foi? Ou aquele que falou que ia, mas não foi? E eles mesmos responderam: o primeiro. Essa foi a forma de Jesus tentar mostrar aos líderes do povo judeu que eles não faziam a vontade do Pai que está nos céus, porque eles não eram obedientes à sua mensagem do arrependimento, da qual João Batista pregava, João batizava para arrependimento, e da qual Jesus também pregava. Eles diziam que honravam a Deus com as suas palavras, mas eles não viviam o arrependimento. Por causa da sua arrogância, eles não confiaram que Jesus era o enviado de Deus, o Messias, do qual João Batista já havia proclamado. E eles não permitiram que Deus os levasse ao arrependimento devido à sua falta de fé, à sua falta de humildade. E assim, ao rejeitarem o batismo de João, e por conseguinte, a autoridade de Jesus, mostraram que o seu coração estava endurecido. Eles não queriam confessar que Jesus era o Messias, por medo de serem expulsos da sinagoga, do sinédrio. E eles não queriam falar mal de João Batista, com medo de um povo se revoltar contra eles. Então, além de serem medrosos, foram omissos. Por isso Jesus disse que as prostitutas e os publicanos, os cobradores de impostos, que eram considerados os piores, a ralé do povo, esses estavam entrando no reino de Deus antes deles, porque se arrependeram. E a moral da parábola é esta: o que demonstra se uma pessoa se arrepende, se ela é
obediente à vontade de Deus, não são as suas palavras, mas as suas ações. Não basta falar, sim, Senhor, eu vou trabalhar na sua vinha, e depois não ir. Não basta falar, sim, Senhor, eu acredito que Jesus tem autoridade, mas duvidar em algumas coisas. Não adianta falar, sim, Senhor, eu acredito que o batismo de João era do céu. É preciso viver de acordo com o que se fala. E para exemplificar, eu vou citar aqui 3 exemplos de influenciadores que são conhecidos, que se dizem cristãos, crentes, e vocês vão dizer para mim se a fala deles condiz com o ensino de Jesus, com a vontade do Pai, sobre arrependimento, ou se não condiz. Uma famosa, ao ser questionada, ela disse assim: eu tenho certeza da minha salvação acreditando em Jesus e vivendo na putaria que eu vivo. Condiz? Uma artista, após se masturbar em um show, disse assim: eu acredito no meu Senhor Jesus, no meu Pai Celestial, e eu tenho uma fé imensa. Condiz? Numa das suas pregações, numa das suas falas, o bispo disse: eu sou a favor do aborto, sim. Não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Condiz? Com quem esses 3 se assemelham? Com o filho arrependido ou com o filho que é hipócrita? Então vamos mais a fundo, trazendo para a nossa realidade. Uma pessoa que é instruída na palavra de Deus, que se diz luterana, fez um voto de fidelidade diante do altar do Senhor, mas não participa dos cultos, não vem à Santa Ceia, ou quando vem coloca a sua roupinha de santo, mas não se arrepende da sua vida pecaminosa, não coloca em prática o que aprende da palavra de Deus na sua vida, não quer saber dos estudos bíblicos, não batiza e nem ensina os filhos e os afilhados no caminho do Senhor, não oferta a sua vida em gratidão a Deus, mas só quer saber de receber mais bênçãos, prosperidade, curas e assim por diante. Não pensa no auxílio ao próximo ou no sustento da igreja para a continuidade do trabalho do reino de Deus. Enfim, ela vive a sua fé da boca para fora. Essa pessoa se parece com o filho arrependido ou com o filho hipócrita? Amados, a vida com Deus passa pelo caminho do arrependimento. Porém, não pode ser um arrependimento da boca para fora. É isso que Deus espera de nós, conforme Ezequiel deixou registrado: convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço, para que vocês não caiam. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo, um espírito novo. Convertam-se e vivam, diz o Senhor. E sabem quando essas coisas precisam acontecer na nossa vida? Todos os dias. Nós não podemos ter orgulho de cometer pecados ou permanecer neles, porque isso
isso é dizer não para Deus. E, consequentemente, dizer não para o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Dizer não para o seu sacrifício na cruz. O caminho de Deus não nos permite escolher apenas algumas coisas que eu gosto e outras não. Pelo contrário, o caminho de Deus tem a ver com confiança plena, tem a ver com renúncia, tem a ver com humildade, obediência, tendo o mesmo modo de pensar que Cristo teve, que não fez as coisas para si mesmo, que não era egoísta, mas que fez as coisas para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos maus caminhos, que nos conduziam ao inferno. É disso que Paulo fala na sua carta aos Filipenses, quando ele se refere ao modo de viver cristão. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, mas que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros, preservando a palavra da vida. Nesse sentido, nós precisamos cuidar das nossas palavras, é verdade, mas, principalmente, precisamos cuidar das nossas ações, porque são elas que vão anunciar se nós somos filhos arrependidos de Deus, ou denunciar se nós somos filhos hipócritas. Viver na promiscuidade, apoiar o aborto indiscriminado e tantas outras atitudes contrárias à vontade de Deus, é ter o mesmo modo de pensar que Cristo teve? Com toda certeza eu afirmo que não. Pode ser que depois desse sermão, alguém venha me questionar dizendo assim: com que autoridade você prega essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? E tranquilamente eu posso dizer que quem me deu essa autoridade foi Jesus, o qual ressuscitou dentre os mortos, recebeu o nome acima de todo nome, e antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. As palavras que aqui eu prego são palavras de Jesus, não são minhas palavras. E por isso elas servem para vocês, mas também servem para mim. Todos precisamos passar pelo caminho do arrependimento. E isso não quer dizer que nós vamos ficar olhando para o passado e ficar lamentando os nossos erros, mas que nós podemos confiar no Senhor Jesus Cristo como aquele que perdoa todos os pecados. E Ele efetua em nós tanto o querer como realizar boas obras, a fim de nós permanecermos como filhos irrepreensíveis, filhos puros, inculpáveis no tribunal divino da vida de Cristo. Quem nos dá tudo isso é o próprio Cristo. Como um pai da igreja chamado João Crisóstomo escreveu numa das suas pregações,
Ele diz assim: aquele que vive no vício, não se desespere. Aquele que vive na virtude, não adormeça. Quem foi mais abençoado do que Judas? Mas ele se tornou um traidor. Quem foi mais miserável do que Mateus, cobrador de impostos? Mas ele se tornou um evangelista. Quem foi pior do que Paulo, perseguidor de cristãos? Mas ele se tornou apóstolo. Quem foi mais invejado do que Simão? Mas tornou-se ele próprio o mais miserável de todos. Por isso digo, nem o que está na vara se desespere, nem o que está na igreja tenha convicção. Porque a este último se diz: aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. E ao outro, não se levantará o que cair? A este diz ainda: vigiai. E aqueles, desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos. Porque estes necessitam conservar o que têm, e aqueles de se tornarem o que não são. Porque o tal não está só na inatividade de boas obras, mas também na prática ativa de más obras. Pois Raabe também era prostituta, mas foi salva. E o ladrão era assassino, mas tornou-se cidadão do paraíso. Enquanto Judas, estando com seu mestre, pereceu, o ladrão, estando na cruz, tornou-se discípulo. Tais são as obras maravilhosas de Deus. Olhai para estas coisas e nunca desespereis, mas estais sempre confiantes e animai-vos. Pois se não trabalhardes deste glorioso trabalho, que é gasto no arrependimento, que é gasto na virtude, no mundo certamente trabalhareis e vos fatigareis de outras maneiras. Mas se tanto numa como noutra coisa há trabalho, por que não escolhemos a que tem fruto abundante e maior recompensa? Portanto, para que possamos alcançar todas as bênçãos presentes como as futuras, fujamos do vício e escolhamos a virtude. Porque assim gozaremos as delícias e obteremos as coroas futuras, as quais Deus permite que todos cheguemos pela graça e amor para com todos os que pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. A quem seja dada a glória e poder para todos. Que bonito isso, né? Conta a história que um homem morreu e foi para o céu. Ele ficou maravilhado com os jardins, as mansões, os anjos. Porém, na sua caminhada no céu, ele encontrou um corredor cheio de estantes. E nas estantes estavam empilhadas um monte de orelhas humanas. Achando estranho, ele perguntou ao anjo: o que é aquilo? E o anjo lhe respondeu assim: essas orelhas pertenciam a todas as pessoas que escutaram a palavra de Deus lá na terra, mas nunca agiram conforme a vontade de Deus. A pregação entrava por um ouvido e saía pelo outro. Por isso, só as suas orelhas vieram para o céu. Portanto, amados, sejamos cristãos hipócritas, crentes da boca para fora, que ouvem, mas não praticam.
mas nos tornemos praticantes da palavra do Senhor, vivendo como filhos arrependidos, que querem ser guiados pelo Espírito Santo para fazer a vontade do Pai, para permanecer na fé batismal que nos uniu a Jesus Cristo, para uma nova vida, que já começa aqui neste mundo, né? A fim de sermos luzeiros, brilhar como luzeiros, sermos luz para uma geração pervertida e corrupta. Por meio de nós, por meio das nossas ações, da nossa vida em arrependimento, Deus quer chamar pecadores ao arrependimento, quer chamar pecadores à fé no Senhor Jesus Cristo, no seu gracioso perdão conquistado na cruz do Calvário. E para isso, não nos esqueçamos de orar com humildade, como Davi orou no Salmo 25. Faça-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados na mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Que Deus nos guie em seus caminhos, para trabalharmos na sua vinha e para entrarmos no reino de Deus. Em nome de Jesus, o qual tem toda a autoridade. Amém. Amém. Aqueles que puderem se colocar no pé. Nós cantamos o ofertório, oferecendo toda a nossa vida a Deus como forma de gratidão. Devolvemos a melhor parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças.
Pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda aos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Podem se sentar e durante o recolhimento das ofertas, nós cantamos o hino 24 do Louvar ao Senhor. Neste momento, que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana. No dia 27, a Joeni de Souza, daqui de Sucupira, completou mais um ano de vida. Também tivemos aniversariantes de batismo, Nova Vida com Cristo Jesus, a Mariane Lira Nascimento, lá de Casa Amarela. E hoje, no dia 27, E hoje, no dia 1º, o Paulo Vitor Pinterli completou também mais um ano de nova vida. E temos comemorações especiais ali, da batismo, mas é profissão de fé, da Ana Paula Cordeiro Vasconcelos, Gustavo Leandro de Castro Barbosa e Maria Betânia Tomé Vieira, todos no dia 29 completaram mais um ano de lembrança de profissão de fé, quando se tornaram membros da Igreja Luterana, confessando a sua fé e participando da Santa Ceia, motivo de gratidão. Temos também agradecimentos e súplicas por parte do povo de Deus. A Ivete, ela agradece pela família da dona Marlene, pela paz da sua família. A Janda agradece a volta da neta para casa. E o Geison agradece pelo aniversário da Ana Beatriz, que fez 10 anos, é isso? Tem que colocar na nota básica, eu não tenho. Foi nesse mês? Hoje? Pronto, tem que atualizar o registro lá, não coloquei ali. Mas vamos lembrar da Ana Beatriz. Também a Mauricéia agradece pela sua saúde e agradecimento pelos visitantes, A Ivete coloca. Temos também súplicas. A igreja toda suplica pela Dora, a irmã da Alana, a esposa do pastor Evaldo, que está no tratamento de câncer, nós queremos colocá-la em nossa oração. A Ivone também, ela pede pelos nossos jovens, que o Wilton e a Ingrid estão viajando para o encontro nacional de líderes da GELB, da Juventude Evangélica Luterana no Brasil, lá em Curitiba.
A Maria das Flores, né? A Janda coloca aqui, que está na UTI, também, pelo marido de Marilúcia, é isso? É Paulo de Marilúcia. Então é saúde de Marilúcia, não marido. Pronto. Pela saúde da Marilúcia, certo? Aqueles que puderem se colocar em pé. É o Rodrigo. Vamos incluir nós. E a palavra. Vamos colocar na oração. Vamos ver se eu lembro. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, a Ti entregamos as nossas almas e em Ti colocamos a nossa confiança. Estamos atentos às Tuas bênçãos. Durante a nossa vida tens mostrado o Teu constante amor. Abençoaste abundantemente a vida dos Teus filhos, Joemi, Mariane, o pequeno Paulo, a Ana Paula, o Gustavo, a Betânia, também a Ana Beatriz, com quem nós comemoramos datas especiais em suas vidas e também na vida da igreja. Te agradecemos pela família da Marilene, pela paz em sua família. A Janda agradece pela volta da sua neta para casa. Também te agradecemos pela saúde da Mauricéia e agradecemos de forma especial pelos visitantes que aqui sempre aparecem e que ouvem a Tua palavra. Acima de tudo, Senhor, nós te agradecemos porque providenciaste-nos a eterna salvação, enviando o Teu Filho Jesus a este mundo pervertido e corrupto, a fim de resgatá-lo e reconciliá-lo contigo, ó Pai. Pelas incontáveis bênçãos do Teu amor e da Tua bondade, aceita a nossa adoração, louvor e gratidão. Mantiveste a Tua aliança com o Teu povo escolhido, mas nós, o Teu povo escolhido em Cristo, muitas vezes quebramos a Tua aliança. Apesar das nossas boas intenções, nem sempre fugimos da maldade. Muitas vezes questionamos a Tua justiça, embora nós mesmos fomos injustos. Por causa de egoísmo e interesses particulares, muitas vezes prejudicamos a nossa união com o Teu povo e com os nossos irmãos em Cristo. Perdemos a humildade que requeres de nós em nosso trato com outras pessoas. Procuramos subir na vida desconsiderando as necessidades dos outros. Não mostramos adequadamente o nosso apreço pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo. Prometemos te servir e falhamos em manter nossas promessas. Por estas nossas incontáveis fraquezas e transgressões, perdoa-nos, ó Senhor. Fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo, para que mostremos empatia e verdadeiro amor. Concede-nos o Espírito de Cristo, que se humilhou e se tornou obediente até a morte por nossa causa. Dá-nos a vontade e a disciplina para cumprirmos nossas promessas. Protege o nosso povo e nossa pátria de todos os inimigos, especialmente daqueles que destroem a alma juntamente com o corpo. Amado Pai, entregamos em Tuas mãos paternas todos os que sofrem,
todos os que estão doentes, acamados, em tratamento de saúde. E aqui nós lembramos da Maria das Dores, que está com o seu tratamento do câncer. Nós lembramos do Clodomir, que está internado, está com problemas também de saúde. Enfim, Senhor, todos os que sofrem por problemas do corpo, nós também te pedimos que estejas com eles, dando conforto, auxiliando-os, cada um conforme a sua necessidade. E aqueles que viajam ou vão viajar, esteja presente em suas viagens, coloque anjos para guiá-los a fim de que nenhum mal lhes sobrevenha. Lembramos especialmente do Silvio, da Ingrid, do Wilton e todos os demais, Senhor, que aqui não mencionamos. E também lembramos da Marilúcia, da sua saúde. Enfim, Senhor, todos os que aqui estão e nos entregamos em tuas mãos, bem como aqueles que não conseguimos mencionar, mas que estão em nosso coração, estão em nossa mente, ou pelo mundo inteiro, Senhor. Pedimos que ouça a nossa oração por tua piedade, por tua misericórdia. E nós oramos em nome daquele que sofreu, morreu, ressuscitou para a nossa salvação e recebeu o nome que está acima de qualquer nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia. Em cumprimento à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo e confiantes em sua promessa, celebraremos a Santa Ceia. Celebrarmos a Santa Ceia conforme as palavras de Jesus, receberemos o seu próprio corpo e sangue. Nós queremos espiritualmente como pão e vinho, receberemos o corpo e sangue do nosso Salvador. Na Santa Ceia temos uma antecipação da grande ceia que será celebrada na bem-aventurança celeste. Temos o privilégio de celebrarmos este sacramento com os nossos irmãos na terra e com todos os que estão com Cristo na eternidade. Vivendo essa comunhão, também aguardamos a nossa reunião final com todo o teu povo, Senhor. Com esperança pedimos que, como este pedaço de pão que estava disperso sobre os montes na forma de trigo, foi ajuntado e tornou-se um só, assim também seja ajuntada a tua igreja, desde os confins da terra, em teu reino. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós e dá-nos a tua paz, hoje e sempre. Amém. Podem se sentar. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e foram devidamente instruídos para participar da Santa Ceia são convidados
E aqueles que não são membros da igreja, mas têm o desejo de participar, nós pedimos que aguardem por um instante até que recebam a devida instrução e juntos, em comunhão e em concórdia de doutrina, possamos participar desse maravilhoso banquete que Jesus nos dá com seu próprio corpo e sangue, com o pão e o vinho, para sermos perdoados e fortalecidos em nossa fé. Primeiramente, eu vou pedir para que a Pamela receba, junto com aliás, eu entrego primeiramente para o seu raminho, para trazer eles. Fiquem aí, eu vou até vocês, enquanto roda a primeira música. Depois, os que estão à minha esquerda, em seguida, os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor.
Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Gracioso Deus, Pai Celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por teres me concedido a graça de participar da Santa Ceia, a certeza da minha salvação e do perdão que concedes por meio de Jesus Cristo. Suplico-te humildemente que fortaleças a minha fé por meio deste sacramento e dês força para amar o meu próximo e me leves ao arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, meu Salvador, que também me ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca e seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não iremos sozinhos, o Senhor irá conosco e com Ele da sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Perdoados, fortalecidos, abençoados, cantamos o último cântico e depois temos os comunicados da vida da igreja. Aqueles que eu não cumprimentei na entrada, boa noite. Todos são sempre muito bem-vindos, especialmente aqueles que nos visitam, né? É sempre uma alegria termos visitantes, mas ao mesmo tempo nós temos um cuidado especial com aqueles que nos visitam, para que eles saibam o que está acontecendo no culto, tenham a mesma doutrina que nós temos a respeito, por exemplo, da Santa Ceia, e por isso, às vezes parece que é rejeitar alguém, né, não deixar participar, mas é um cuidado especial, né, para que as pessoas sejam instruídas e, concordando com a doutrina luterana, aí sim possam participar do sacramento, certo? Então,
mais uma vez, sempre bem-vindos, é uma alegria tê-los. Temos recados rápidos. O primeiro recado, e eu vou reforçar, como último recado também. Quando entrar no templo, a primeira coisa que precisa fazer é o quê? Assinar. Tem gente que não está assinando, tá? Isso é importante, porque é para registro, até mesmo da história, para ver se a pessoa participa, se não está participando, se está acontecendo alguma coisa na vida dela, e também para mandar para as estatísticas da IAL, tá? Então entrou no templo, coloca o nomezinho lá, se é membro, se é visitante, certo? Então no final eu vou reforçar isso para vocês, para colocar o nome. Então é para fazer agora, tá? Reunião Nacional de Pastores, ou seja, todos os pastores da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, vão se reunir na terça-feira às 9 horas para estudar a doutrina, para estudar estudos bíblicos, tá? Teremos reunião de diretoria lá da Santíssima Trindade, na terça-feira às 7h30. Estudo bíblico nos lares, dessa vez, a quarta-feira vai ser o lar, na Casa Amarela, tá? Na casa da mãe do Haroldo, a Cristina. Teremos reunião do Departamento de Escola Bíblica lá de Casa Amarela, na quinta-feira, às 19h30. A instrução de confirmandos, os adolescentes, né? Na sexta-feira, às 19h30. O Bazar Beneficente, agora, daqui do Sucupira. Ele acontecerá no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã. Então, o Bazar daqui vai estar perfeito, né? Vamos colaborar, vamos ajudar para que seja um sucesso também, ok? Departamento de Música lá da Santíssima Trindade, no sábado às 14 horas, e profissão de fé, para aqueles que querem se tornar membros da igreja, todo sábado às 20 horas a gente se reúne, já temos uma turminha, né, que, se tudo der certo, no dia 26 de novembro, nós receberemos mais 3 novos membros e teremos a confirmação de 4 adolescentes, tudo no mesmo dia. Vamos ver se dá certo, né? Imaginem 7 pessoas a mais participando da ceia conosco, é algo maravilhoso, né? Por gentileza, sábado legal vai ser uma programação especial para as crianças, tá? Vai acontecer no sábado, dia 14, a partir das 9 da manhã. Vai ser lá na Casa Amarela e é preciso que os pais inscrevam os seus filhos para participarem, tá? A fim de a gente ter lanchinhos para eles, almoço, brindes, tudo certinho, ok? Daqui a gente está se programando para às 8 horas, 8h15, com um ou mais carros, sair daqui, levar as crianças lá para a Casa Amarela, termina por volta das 16 horas, então vai ser o dia todo de programação das crianças, tá? E daí, das 16 horas, aí elas retornam. Ou a gente traz, ou os pais vão lá e buscam as suas crianças, tá? Então, quem tiver filhos, quem tiver amigos que têm filhos e crianças, né? Aproveitem a oportunidade. Vai ser muito bom, que a gente vai estudar um pouquinho sobre a reforma de Martinho Lutero. Especialmente sobre aquele versículo, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Tá? Programação super especial para as crianças. O link está no informativo, tá? Luterana Pernambuco. Podem pegar o link, compartilhar com as outras pessoas, para que inscrevam as crianças, ok? E agora eu passo a palavra para a gentileza para a Pâmela. Boa noite a todos. Estou aqui para reforçar nosso convite para o nosso chá da amizade, encontro das mulheres, terceiro encontro das mulheres luteranas de Pernambuco.
O tema é Mulher Virtuosa, então vamos estudar sobre o livro de Provérbios, capítulo 31, que fala sobre mulher virtuosa, os seus estudos. É importante que todos se inscrevam, tá? Todos que forem participar, se inscrevam. Se não consegue se inscrever no link, se tem alguma dificuldade, pode vir comigo aqui depois do culto, que eu faço a inscrição rapidinho, não dá nem um minuto para fazer a inscrição, tá? Então podem vir comigo depois do culto. O desafio é trazer uma convidada, tá? Mas isso não é um pré-requisito para participar. Então, se você não tem nenhuma convidada ou ninguém quer participar, não tem problema, é importante que vocês participem, tá? E a convidada precisa estar inscrita, porque a gente precisa se organizar, saber quantas pessoas vão, estamos organizando tudo bonitinho, tá? Então, é importante se inscrever. E o segundo recado é que o devocional 5 minutos com Jesus e o Castelo Forte já chegou, então quem fez a encomenda pode vir depois do culto receber o seu. Quem ainda não fez a encomenda, mas deseja, venha também, pode fazer a encomenda pelos 5 minutos, quando o Castelo Forte está agora R$40 como frete incluso, tá bom? É isso, obrigada. Boa noite a todos. Mais 3 recadinhos. O primeiro é lembrar aos irmãos que eu estarei ali aguardando as pessoas que podem ajudar para o aniversário da igreja, que será no 15 de outubro. Então, estamos nos programando. Algumas pessoas já deram seus nomes para salgados e bolos. Então, aqueles que não deram ainda, se puderem, estarei ali no final. O segundo é sobre os grupos. Vocês, não sei se todos sabem, que vocês estão em alguns grupos de ação social e no grupo de ordem e limpeza. Esse é dois dos quais eu faço parte. E para o aniversário da igreja, nós precisamos da ajuda dos irmãos para fazermos um mutirão. E também para arrecadarmos alguns materiais para fazer esse mutirão. Vou fazer novamente uma chamada no grupo. Eu já fiz hoje sexta-feira, que eu estou deixando recados lá. Então, talvez alguns não saibam ainda que estão nesses grupos. Então, eu vou começar a acioná-los através do número de vocês, tá certo? Para aqueles que não se identificaram ainda, não deram a mandou ainda, tá bom? O terceiro é sobre ação social também. Alguns também não ainda se identificaram lá no grupo e precisam. E esse grupo de ação social da igreja, ele está funcionando, né? E nós precisamos da ajuda de reunião, já houve algumas reuniões, uma com o pastor e outra também aconteceu. E o grupo de ação social, ele também está envolvido com o bazar da igreja. O bazar já é no próximo sábado. Então fiquem atentos das chamadas para nos organizarmos melhor através dos grupos. Certo? Muito obrigada. Na verdade, eu conversei com o Maria Lúcia na manhã, por causa do bazar. Vai ser até às 5, né? Eu conversei com o Maria Lúcia. Não teremos cenas por causa do bazar. Obrigado por lembrar. Mais um combinado por parte da liderança? Se não,
Eu me despeço de vocês lá na saída e desde já desejo as bênçãos de Deus para essa semana que se inicia. Amém?